Boa noite, pessoal. Estamos aqui de volta na página do GPOST com mais uma live. Hoje o tema da nossa live, nós vamos discutir a Covid-19, tem raça e classe, e para essa discussão nós convidamos o professor Pedro Barbosa, que é professor da Universidade Federal de Jataí, não é isso, Pedro? Seja bem-vindo, GPOST. O professor Pedro, ele tem estudos nas áreas de história, cultura afro-brasileira, africana, indígena, educação para as relações étnico-raciais e educação em direitos humanos. E tem livros publicados também sobre o movimento social negro brasileiro, sobre o movimento negro de Uberlândia, sobre a resistência e a luta dos afro-brasileiros contra o preconceito, discriminação racial e xenofobia. A gente fica muito contente, professor, de tê-lo aqui, discutir um tema tão importante nessa noite. Eu acho que a gente consegue hoje fazer um debate e aprofundar as relações de raça, de classe, no contexto do capitalismo contemporâneo. Aí eu vou já iniciar, já pedindo para você fazer nessa primeira fala, essa relação. Por que a gente tem que pensar nessas relações de raça, e como elas não se separam das relações de classe, e talvez dizer também, o que é raça, quando a gente está falando socialmente em relação à raça, para a gente compreender melhor como essas relações estão imbricadas no capitalismo e como isso está se refletindo nesse contexto de crise global e crise sanitária. Fique à vontade, professor. Bom, então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez agradecer aí pelo convite para que nós possamos fazer esse debate, fazer essa reflexão desse tema tão importante, tão polêmico ainda na sociedade brasileira, mas que é extremamente necessário para que nós possamos entender a nossa sociedade, o nosso país, as correlações existentes entre os grupos sociais, principalmente se tratando de Brasil, a questão étnico-racial é extremamente decisiva. Vou fazer mais uma correção. Não só o Brasil, mas a América de um modo geral, tanto a do Norte, a Central e mais do que nunca a América do Sul. E essa correlação de força histórica se dá também no aspecto internacional. Hoje, por exemplo, nós temos as costas viradas para o nosso país e olhamos para os países considerados desenvolvidos, principalmente Europa e Estados Unidos. Por exemplo, os países da América vieram depois do que, enquanto aquilo que é considerado civilização global, depois que a Europa. Mas a Europa hoje não existiria sem a América. Por que não existiria sem a América? Olha, porque a Europa se desenvolveu enquanto uma sociedade hoje, globalmente capitalista, do ponto de vista hegemônico em relação ao resto do planeta, em sintonia com os Estados Unidos, que hoje é a grande sede desse capitalismo global, principalmente de inspiração neoliberal, não existiria sem África, sem a diáspora africana, sem o tráfico no Atlântico Sul praticado pelo triângulo do transatlântico da escravidão, envolvendo Europa, África e América, e mais do que nunca o nosso país, o Brasil. Por que eu estou colocando isso? Porque, do ponto de vista de qualquer sociedade, ela se estrutura primeiro do ponto de vista econômico. E esse ponto de vista econômico da sociedade brasileira, das sociedades dos países da América do Sul, da América do Norte, da região da América Central e, mais do que nunca, Europa, foi todo ele, a partir do século XVI, constituído e consolidado estruturalmente, do ponto de vista econômico, através da exploração do trabalho escravo. Trabalho escravo esse, predominantemente, do trabalhador e dos escravos africanos. E, sucessivamente, dos seus descendentes, considerados, por exemplo, no Brasil, afro
descendentes afro-brasileiros, que até hoje paga essa dívida cara de mais de 300 anos de regime escravocrata. E o Brasil, nessa lógica, foi o último país a abolir a escravidão. Por quê? Porque para aqui vieram a maioria avalaçadora dos africanos que foram escravizados aqui neste país, num total de quase 5 milhões. Então não tem como entender, não tem como compreender a sociedade brasileira diante dessa lógica. É uma lógica que é estruturada através de uma divisão extremamente perversa, tanto do ponto de vista histórico, como na atualidade, em cima da desigualdade, ainda alimentada pelo preconceito, pelo racismo e pela discriminação racial, pela xenofobia e pelas intolerâncias correlatas. Então, nessas relações e essas correlações de força, do ponto de vista estrutural, econômico, vai refletir mais do que nunca na superestrutura social. E essa superestrutura social, ela depende do quê? Ela depende da educação, ela depende do regime político, mais do que nunca da cultura e de uma ideologia que ainda perpetua e alimenta essa desigualdade que se dá lá na estrutura econômica, que continua mais do que nunca, hoje, manifestando de forma extremamente perversa. Haja visto, por exemplo, que recentemente essa miséria que foi colocada pelo governo e pelo Estado brasileiro, depois de muita pressão política, evidentemente, dos grupos que lutam por direitos humanos e a organização social, dos movimentos sociais que lutam pelos direitos humanos, mais do que nunca também, sempre, permanentemente, o movimento social negro brasileiro, o governo vem com uma extensão de a possibilidade de um auxílio para esse período de pandemia que nós estamos passando, de isolamento social. Ou seja, o valor insignificante de R$600. Isso é extremamente insignificante para uma família que tem o casal e 2 filhos. 4 pessoas, como vão viver com R$600? Além disso, tem também outras condições que afetam diretamente essa renda familiar. A questão da moradia, que sempre, no setor da classe pobre, mais do que nunca predominantemente negra, tem que pagar aluguel, porque não tem moradia própria. Tem a questão da alimentação, a questão da manutenção das taxas de serviços públicos, entre energia elétrica, água, entre outros. Então, isso tudo se dá ainda, no aumento extremamente da desigualdade étnico-racial e também de classe. Por quê? Segundo os dados estatísticos aí recentes do cadastramento para ter acesso a esses R$600, foi um universo de mais de 90 milhões de cadastrados. Se nós fizermos aí uma observação estatística do ponto de vista étnico-racial, nós vamos entender que a maioria dos cadastrados são pessoas que têm o quê? Cor e raça. Por quê? Porque são as pessoas que continuam na linha absoluta da miséria. E além disso, por falta de uma estrutura econômica, por falta de condições de se manter enquanto indivíduos, principalmente o emprego ou qualquer trabalho de formalidade, está aí o maior contingente habitando esse ambiente, que é a população negra. Então, evidentemente, que no momento como nós estamos vivendo agora, do Covid-19, a população negra é a maior vítima desse tratado. Então, estamos aqui justamente para dialogar sobre essas questões e também da nossa experiência de vida. Foi apresentado aí meu currículo acadêmico. Hoje eu sou um professor universitário, mas para chegar a ser um professor universitário, ralei bastante. Por quê? Porque, primeiramente, eu sou um homem negro, de família pobre, só consegui entrar no ensino superior depois dos meus 30 anos de idade. Veja bem, esse momento era para estar começando, ou já deslanchando a minha carreira acadêmica como professor. Foi sempre um sonho que eu tive.
mas só consegui chegar a ser um professor inicialmente do ensino básico a partir dos 36 anos de idade. Antes disso, a minha vida toda e a minha garantia de subsistência foi no meio operário. Fui trabalhador metalúrgico nas indústrias metalúrgicas de São Paulo. Tive uma experiência muito importante durante os anos 80, o qual, quando eu tive a oportunidade de entrar numa indústria metalúrgica, também tive a oportunidade de ter contato com as pessoas que militavam no movimento sindical e simultaneamente no movimento negro. Então, meu maior aprendizado de vida hoje, eu posso considerar que se deu fora da universidade. A universidade só me deu um complemento e um título daquilo que eu já tinha enquanto formação autodidata. Por quê? Porque eu sou hoje um pós-doutor em ciências sociais. Mas as ciências sociais, ela lida com o quê? Com pessoas, com grupos sociais, com coletividades sociais e com a sociedade como um todo. E isso eu já tinha uma experiência de vida de mais de 3 décadas, principalmente no ponto de vista da resistência, lutando permanentemente contra o preconceito, o racismo, a discriminação racial, a xenofobia, as intolerâncias correlatas. Por quê? Porque para o povo negro, como eu já disse aqui, o custo disso é muito alto. Voltando agora mais uma vez para focar no momento atual. Covid-19 hoje ataca, são dados estatísticos hoje, desse mesmo dia, 12/5/2020, ataca mais a população negra. Por quê? Porque a população negra já tem na sua história de vida, inclusive do ponto de vista até hereditário, já acúmulo de doença que o Estado brasileiro, enquanto um sistema de saúde pública, não oferece atendimento. Boa parte das pessoas que dependem hoje do SUS são a população negra. Existe uma estatística aí que aponta quase 70% dos usuários do serviço do SUS em relação à saúde pública são negros e pardos. Então, por aí nós percebemos a gravidade e a dificuldade que a população negra está tendo nesse momento para enfrentar essa pandemia tão cruel para toda a população mundial, mas para a população negra, evidentemente, ela é muito mais perversa. Por quê? Porque os negros já tinham péssimos atendimentos, inclusive nas suas doenças históricas, como anemia falciforme, diabetes, hipertensão e outras doenças, né, que são cometidas pela população negra. Então, por aí nós podemos perceber a gravidade do problema. Então, nós estamos aqui nos apresentando e disposto, né, a dialogar sobre isso e também com a correlação de raça e classe nesse universo, hoje, mais do que nunca, desse mundo globalizado e predominantemente influenciado por uma prática social imposta pelo pensamento neoliberal, onde a coletividade é deixada de lado em nome da individualidade. Por exemplo, do ponto de vista do Estado, o Estado hoje está mais preocupado com o retorno do trabalho, com uma quebra, contrariando a Organização Mundial de Saúde, para que a população pobre volte a trabalhar, para dar lucro para aqueles que sempre lucraram com o trabalho, né, da classe trabalhadora. E também com a exploração da classe trabalhadora negra. Porque no universo da classe trabalhadora, tem estatística que aponta, do ponto de vista em números, que a população negra tem uma renda e um rendimento menor do que a população de etnia branca. Por exemplo, para fechar, na minha cidade, aqui Uberlândia, Minas Gerais, que é a segunda cidade de Minas Gerais, onde tem um PIB, né, extremamente grandioso, um orçamento anual hoje chegando à casa de 4 bilhões. O atual gestor da cidade está fazendo o projeto junto ao Legislativo para salvar empresários do transporte, para salvar empresários do ramo comercial, para salvar também os empresários do ramo industrial e toda a classe empresarial, mas sem nenhuma preocupação
com a população de baixa renda, principalmente a população negra, que depende do serviço público, depende da saúde pública, e quando chega nos postos de atendimento de saúde pública, existe inclusive uma seleção clara e direta para fazer uma seleção dos corpos negros para que eles sejam atendidos posteriormente aos corpos brancos. Então, por aí nós podemos já iniciar. Por que que isso é muito importante? Nós estamos refletindo nesse dia de hoje. Porque amanhã é 13 de maio. Estamos na antevéspera do dia que se comemora a libertação, entre aspas, né, dos negros que viviam num regime escravista, escravocrata, numa condição de escravo. Mas, infelizmente, a sociedade, de um modo geral, na sua cosmovisão, ela não nos traz, né, os verdadeiros fatos históricos que foi esse tempo que durou mais de 3 séculos, que foi o regime escravocrata. Oculta, inclusive, a luta do movimento social negro brasileiro, que ele existiu antes, durante e hoje, mais do que nunca, no pós-abolição. Amanhã estaremos completando 132 anos da assinatura da abolição. A abolição é essa que teve como sujeito histórico protagonismo o movimento social negro brasileiro, e a população negra ainda continua na margem e na marginalidade, na ausência da inclusão enquanto indivíduo, pessoas e cidadãos. Então, vou ficando por aqui e aguardar agora para que as pessoas possam dialogar com nós. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Pedro. Eu já vou aqui colocando uma outra pergunta para você fazer um comentário sobre o mito da democracia racial, né, que ainda tem uma entrada muito grande na consciência das pessoas e que a gente tem visto também como isso tem se reverberado, por exemplo, nas questões da educação, ou agora, inclusive, no próprio Enem, né, um Enem que vai ser feito nesse contexto de pandemia, que não leva em conta essas relações objetivas que você colocou na sua primeira fala. Então, é para a gente pensar um pouco sobre como no imaginário de alguns setores da sociedade há uma relação de igualdade que a meritocracia pode ser, né, na sociedade brasileira, ainda considerada uma forma possível de se chegar lá, e como se não existisse racismo no Brasil, né? E esse discurso que ainda é muito difundido. E aí, se você explicar para a gente um pouco, que a sua vinda aqui é muito, muito importante, porque é um tema que a gente gostaria de aprofundar, mas que nós não estudamos especificamente sobre isso, né? A gente está começando sobre isso. O que é o mito da democracia racial e como ele se apresenta hoje ainda na sociedade brasileira? Isso aí é uma longa discussão. Pensando o Brasil, mito da democracia racial. Olha como é que isso é colocado de forma extremamente grotesca, absurda, distorcida e com uma grande intenção para naturalizar o racismo ainda extremamente forte e eficiente da sociedade brasileira. Vou me reportar, por exemplo, o ano de 1850. O ano de 1850 ocorre 2 coisas extremamente importantes nesse país. Primeiro, é a Lei da Terra. Essa Lei da Terra passou a distribuir titulação de terras para imigrantes não africanos, ou seja, imigrantes europeus. Lei da Terra de 1850. E, simultaneamente, no Brasil, se desenvolve um comensurável processo de imigração. Eu disse aqui anteriormente que vieram para o Brasil mais de 5 milhões, quase 5 milhões de africanos que foram escravizados. Em 1850, o Estado brasileiro sanciona uma lei para trazer imigrantes para o Brasil, inclusive para fortalecer aquilo que já estava em laboratório, principalmente acadêmico, do ponto de vista científico, para um projeto do governo brasileiro embranquecer o país. Política do embranquecimento. Como fazer isso? Trazer imigrantes
europeus para o Brasil. Então vieram para cá 2.700.000 imigrantes europeus, mais especificamente de Itália, Alemanha, enfim, os países europeus de predominância étnica branca. Com isso, simultaneamente, já estava em encaminhamento esses projetos científicos desenvolvidos nas universidades brasileiras. Temos alguns intelectuais brasileiros que contribuíram com isso. Nina Rodrigues, na área da medicina. Silvio Romero, na área jurídica. Eles tinham o quê? No pensamento, além disso, Monteiro Lobato também, como escritor brasileiro, num projeto de embranquecimento do país. E, simultaneamente, é desenvolvido o mito da democracia racial nessa perspectiva para fazer dessa nação uma nação pluriétnico-racial. A partir dos anos 20, 30 do século 20, um sociólogo nordestino, pernambucano, Gilberto Freire, escreve o livro Casa Grande e Senzala. Neste livro ele vai tratar de qual tema? Das relações étnico-raciais no Brasil, tendo como foco o que foi o regime escravocrata brasileiro. Nessa questão, ele coloca que o regime brasileiro, escravocrata, foi benevolente, tinha uma relação harmoniosa entre os escravos e os senhores de engenho. A senzala seria a extensão da Casa Grande, que não existia conflito entre escravos e senhores de escravo. E esse mito foi sendo construído no imaginário da sociedade brasileira. E com isso, passou a ocultar o conflito e, simultaneamente, mesmo na pós-abolição, as desigualdades étnico-raciais. Até porque a abolição no Brasil, ela só, do ponto de vista jurídico, só teve 2 parágrafos. Fica abolida a escravidão no Brasil e outro parágrafo, qualquer disposição contrária. Mas não teve nenhum outro dispositivo, por exemplo, que colocasse a necessidade de incluir os negros na sociedade brasileira, principalmente do ponto de vista da educação, do ponto de vista do mundo do trabalho, do ponto de vista das condições básicas, que seria a moradia. E esse mito da democracia racial, ela foi crescendo no imaginário brasileiro no sentido que não existia conflito raciais e étnico-raciais neste país. Do ponto de vista da educação, isso foi extremamente decisivo, porque os negros não conseguiam ter acesso à educação. E não tendo acesso à educação, o Estado brasileiro, através dessa ideologia, jogava a culpa nas costas dos negros, dizendo: a escola está aí, vocês não estudam porque não querem. Como que o negro vai estudar se ele não tinha nenhum emprego, nenhuma moradia? Então, primeiro ele tinha que se garantir enquanto indivíduo, enquanto ser existente. Mais na frente, quando é formada as universidades brasileiras e elas se consolidam, já bem avançado, vamos pegar aí o século XX já, dos anos 60, tinha uma lei de cota racial nas universidades. A lei, inclusive, editada pelo governo durante o regime militar. Lei do Boi, de 1967. O que essa lei colocava? Reserva de vagas, cotas, reserva de uma cota para filhos de fazendeiros fazerem curso na área de veterinária, agronomia. Agora se pergunta, quem era filho de fazendeiros? Evidentemente, pessoas brancas, pessoas não negras. E a sociedade, em momento algum, questionou isso. Principalmente, os meios de informação, os meios midiáticos. Quando nós, enquanto movimento social negro, começa a discutir a necessidade de incluir os negros dentro das universidades através de lei de cotas raciais, essa sociedade cínica, perversa, racista, colocou que os negros estavam inventando o racismo no Brasil. Esqueceram que eles tinham, inclusive, compactuado com uma lei de 1967,
que reservava 50% de vagas nesses cursos de ponta dentro da universidade para a população branca. Mas ninguém, naquele momento, se questionou. Quando colocou a necessidade para colocar cotas raciais para os negros, de forma mente tímida, que 20% é insignificante, a sociedade toda voltou com medo da democracia racial. Para que somos todos iguais? Nós estamos nas mesmas condições de igualdade. Para que cotas para os negros? Então, por aí a gente vê o efeito que é o mito da democracia racial neste país, que ainda habita, principalmente nesse governo atual, que ele tem com ele hoje uns aliados que nós consideramos capitães do mato. O diretor hoje e o presidente da Fundação Cultural Palmares, que foi uma conquista do movimento negro de 1988, está sendo hoje ocupado por um cara extremamente aliado a esse mito da democracia racial do atual governo. Tem um deputado federal do Rio de Janeiro, que é a sombra desse atual governo, que anda para baixo e para cima e vai dizer que nunca sofreu racismo, que no Brasil não tem racismo. Tem um vereador em São Paulo que faz o mesmo discurso contra todas as nossas pautas duras e conquistadas duras penas durante décadas e décadas de luta desse movimento social negro. Então, daí dá para se ver o mito da democracia racial, tanto que ele é perverso e faz um estrago extraordinário na população negra, principalmente baixa renda. Pedro, a gente já tem umas perguntas aqui, uns comentários, eu vou já ler, vou fazer só mais uma pergunta para ti, já aqui o comentário das pessoas. Mas eu vou te colocar aqui para debater uma polêmica, acho que você até colocou a questão, né, da universidade, como a universidade pensa isso. Mas a gente tem críticas hoje que chegam a chamar alguns movimentos organizados, né, movimentos negros, que defendem pautas identitárias, né? E aí fazem essa crítica das pautas identitárias e colocam alguns aspectos, né, de que algumas pessoas fazem a defesa, por exemplo, a negação do marxismo ou do próprio Marx, né, por ser uma teoria produzida na Europa por um europeu, um homem branco, né, heterossexual, carregado de suas questões de seu tempo, e a partir disso fazem uma negação desse movimento negro, não entendem, por exemplo, que você pode ter uma resposta alienada a uma situação alienada, e uma resposta limitada a isso. Eu queria que você discutisse como é que você vê essas questões, porque se, por um lado, essa crítica é persistente, né, é verdadeira, a gente não pode negar o conhecimento por ele ser produzido, né, na Europa, por homem branco e tal, mas, ao mesmo tempo, há uma negação de um outro tipo de conhecimento, né, então eu queria que você discutisse um pouco com a gente sobre isso, né, de um lado, o que a crítica chamando de identitarismo, mas essas pessoas que fazem essa defesa vivem uma situação social de negação que as fazem levantar a voz nesse sentido. Então, como é que você concilia esses dois polos? Eu não sei se eu me fiz entender aqui na minha tranquilo. Da pergunta. Sim. Bom, então vamos lá. Olha, do ponto de vista do movimento social negro brasileiro, nós temos que ter um cuidado muito grande para não cairmos nas generalidades. Infelizmente, a parte maior do movimento social negro brasileiro hoje está defendendo, e é um segmento hegemônico dentro do movimento social negro, com pautas identitárias, focando só na questão do racialismo. Numa live anterior eu falei que o movimento negro brasileiro, ele sofre de 3 coisas. Quando eu comecei era só 2, que era o que eu chamo de macumba para turista, que é o folclorismo, né? Você fantasiar de africano para falar que você é negro, turbante, roupas coloridas, entendeu? Ou se não, entrar pelo lado mais que aquilo que a sociedade, né, infelizmente, entende. Por exemplo, quando as pessoas me veem, perguntam, que você é professor? Eu falei, sou. De quê? De capoeira? Ou professor de música? Mas jamais vai me perguntar se eu sou um professor de ciências sociais. Porque é o estigma, né? É a mancha que a sociedade vê. Então, o negro só pode ser isso, né? Capoeirista, sambista,
músico, esportista, mas jamais o intelectual. Bom, outra questão é o consórcio eleitoral, que os partidos políticos, quando perceberam que a população negra era numericamente maior nesse país, começaram a fazer um processo de abertura para que fosse inserido dentro dos seus estatutos, dentro da sua organização partidária, um espaço para os negros. Mas para quê? Para ser aqueles que seria a ponte para eles conseguir voto da população negra. Terceira coisa hoje, que eu considero extremamente também complicado, é o vitimismo. Eu sofri preconceito? Sim, eu tenho, anos e anos de preconceito nas minhas costas, porque eu estou numa sociedade extremamente preconceituosa. Então, esses 3 itens, para mim, é complicado. E que na questão identitária, a alimentação disso ainda é pior ainda. Por quê? Porque não traz o segmento maior da população negra para a luta, que é os negros que estão abaixo da linha de miséria. Esses negros não estão dentro do espaço acadêmico, não estão nas organizações políticas organizadas da população negra, porque existe, inclusive, o quê? Uma hierarquia, inclusive de classe social, porque negros que pensam na questão identitária são de classe média, estão distante da maioria da população negra de baixa renda. E muitos também sabem, se eles partir para um entendimento maior do que as questões relacionadas entre raça e classe, eles vão ter que sair à rua e à luta e organizar esse segmento, e eles não querem isso. Então eles estão numa situação extremamente de conforto, cômoda, dentro dos seus espaços conquistados de mobilidade social, principalmente no meio acadêmico. Pois bem, agora tem uma parte do movimento negro que entende que nós temos que fazer essa interlocução, raça e classe, para inclusive resgatar aquilo que está dentro do marxismo. Aí lembrando, essa parte identitária rejeita o marxismo. Por quê? Porque o marxismo ele coloca o quê? A necessidade da unificação de todos os oprimidos do mundo. Inclusive está lá no Manifesto Comunista, escrito em Europa. Mas o autor, Karl Marx, Frederico Engels, em parceria que escreveu o manifesto, fala proletários de todo mundo, univos. Ele não está escrito proletários da Europa, brancos, univos. Está proletários de todo mundo, univos. Para quê? Para fazer a luta contra a opressão. E nessa interpretação, por exemplo, muitos intelectuais negros e lideranças negras de renome internacional, como Franz Fanon, C.R.L. James, o próprio Malcolm X, dentro dos Estados Unidos, o que ele percebeu? Enquanto existir capitalismo, vai existir racismo. Então, tem uma parte do movimento negro que entende isso e quer lutar contra o racismo, mas sabe que o golpe maior para derrubar o preconceito e o racismo tem que ser contra o capitalismo, porque essa sociedade ela foi construída com o trabalho, suor e sangue do negro. Então essa sociedade tem que ser destruída porque ela não serve para o negro. Não dá para que eu discuta a questão étnico-racial sem não discutir a estrutura que alimenta esse preconceito e esse racismo que é a sociedade capitalista. Então nós temos que fazer um embate contra esse sistema que é perverso contra os negros e contra todos aqueles que são oprimidos. Eu já agradeço aqui os comentários e vou fazer aqui a pergunta da Richelle Barbosa, porque vai ainda aí no interior desse tema que a gente está discutindo. Ela pergunta o seguinte: como ressignificar essa pauta identitária que, me parece, perdeu completamente espaço nesse atual modelo de Estado com traços fortemente racistas e ultraliberais? É possível recuperar essa matriz marxista com a lente também das questões raciais? E aí, olha, Pedro? sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, eu me sinto uma pessoa que fica num espaço privilegiado, porque eu transito entre essas pautas identitárias, dentro do mundo acadêmico, que é um espaço extremamente importante de poder, e naquele setor que nós chamamos de gueto, ou seja, onde está a maioria dos negros pobres que estão na periferia. Na minha cidade, eu participo de 2 entidades extremamente fortes do movimento social negro. Um grupo de congada, chama-se Moçambique de Belém, que agrega quase 1000 pessoas que dançam
nesse grupo. Evidentemente, entre os dançadores, que são em torno de 1.000, tem toda uma comunidade, os familiares que participam, e também de uma escola de samba, que também agrega a maioria dos segmentos populares. E conversando com essas pessoas, elas entendem perfeitamente que essa sociedade, para elas, não dão qualquer perspectiva de ascensão social ou de melhoras de vida enquanto indivíduos. Elas ganham mal, vivem de subemprego, elas não têm acesso à educação, elas temem entrar dentro da universidade porque elas entendem que a universidade não é o espaço delas. Por quê? Porque elas sabem que ali é o espaço do branco, é o espaço da hegemonia econômica, étnico-racial branca. Esse segmento entende. Agora o intelectual não, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um ataque, inclusive até grotesco, e com ausência de dados, né, científicos contra o marxismo, ao ponto de fazer as mesmas acusações que o pensamento branco elitista faz, ao ponto de dizer e fazer o seguinte questionamento: onde é que o socialismo deu certo? Aí eu faço a mesma pergunta para quem me fez. Se você responder primeiro aonde o capitalismo está dando certo e aonde o capitalismo está dando condições de desenvolvimento humano para as pessoas, principalmente pessoas negras de baixa renda, aí eu vou te explicar e nós vamos discutir aonde o socialismo pode dar certo para o nosso povo. Acho muito interessante que você está dizendo que dentro do movimento feminista a gente tem muitos embates em relação a isso, né? Em relação, inclusive, à categoria da interseccionalidade, que dentro do feminismo nasce justamente no contexto do feminismo negro surgindo num embate com o feminismo hegemônico nos Estados Unidos, né? Branco, de classe média alta, né, dessas mulheres que não representavam as mulheres negras. Então, ele nasce num contexto radical de confronto em relação às questões de classe. Mas aí hoje a gente vê ele apropriado, infelizmente, por mulheres negras que fazem uma defesa de uma melhora do sistema capitalista, né, daquela ideia ainda do feminismo empresarial ou do feminismo liberal, uma sobe e puxa a outra, né, dessa ideia que você vai pelo mérito, né, pela meritocracia, que está imbuído dessa questão, né, da democracia racial, da ideia de que todos podemos, que precisa de oportunidades, e aí acaba não apresentando uma saída, né, para isso. Então, tem acho que ela é socióloga, que numa determinada palestra, né, eu já ouvi a seguinte frase, que a interseccionalidade, ela é uma encruzilhada para Exu nunca mais comer marxismo. E aí a pessoa fazer uma frase dessa numa palestra e ser aplaudida de pé. Acaba que são teóricas, né, negras, filósofas, enfim, que causam desserviço para a classe, porque isso desorganiza a classe em relação a perceber a sua própria situação de classe, né? Aí o Fred aqui está te perguntando o seguinte: precisamos de uma segunda abolição? E aí ele botou a abolição entre aspas aí, Pedro. Nós precisamos no Brasil, hoje mais do que nunca, de uma rebelião negra generalizada. Por que eu coloco isso? Porque como a população negra ela é a maioria, então todos, né, atores sociais que são historicamente discriminados, oprimidos, vêm junto. Eu cito, por exemplo, dentro da organização do Movimento Social Negro Brasileiro, as conferências nacionais de promoção da igualdade racial, que entra nessa conferência os indígenas, povos ciganos, palestinos, judeus e toda a comunidade LGBT. Por quê? Porque a luta tem que ser unificada. A luta tem que ser contra a sociedade de opressão. O próprio Marx, autor do marxismo, do pensamento marxismo, colocou isso, por exemplo, na época da Guerra Civil norte-americana, principalmente em relação à guerra, né, que colocava a necessidade imensa de fazer a abolição dos escravos, dos africanos escravizados na América, os afro-norte-americanos.
que ele colocou para os trabalhadores ingleses em Europa? Enquanto houver uma sociedade escravocrata nos Estados Unidos, enquanto houver um negro numa condição de escravo em América, o trabalhador branco inglês não vai ser livre. Então isso é o quê? Uma junção de classe e raça, para mim, extremamente brilhante. Agora, esses intelectuais negros de plantão, o pessoal também da interseccionalidade que faz esse discurso, não quer essa luta, não quer acabar com o capitalismo. Eles querem salvar o capitalismo, querem purificar o capitalismo. Isso é impossível, o capitalismo é desumano. Ele nasceu num processo extremamente desumano, em todo sentido. Basta ler livros sérios de história que retratam o que foi o processo, por exemplo, de tráfico humano de África para povoar a América, para levantar o quê? Subsídios materiais e econômicos para sustentar as revoluções que foram feitas em Europa, principalmente a Revolução Industrial. Ela foi financiada com qual recurso? Com o recurso do trabalho humano, negro, a suor e sangue. Então, quando você coloca a questão de classe e raça, o que prevalece é a classe. Eu falo por experiência própria, eu fui metalúrgico, eu trabalhei no chão de fábrica, eu fui presidente de uma comissão de fábrica. E presidente de uma comissão de fábrica, onde a população metalúrgica da fábrica que eu trabalhava não era predominantemente negra. E eu fui eleito, por quê? Porque eu me destaquei como líder. Era para que eu não fosse o presidente da comissão, porque eu sou negro. Então, os trabalhadores brancos, em sua maioria, me elegeram para ser o presidente da comissão. Por quê? Porque eu tinha maior formação política, que eu já era um ativista sindical antes de entrar nessa fábrica. Então, onde a classe predomina, as outras questões discutidas juntos e juntas vão desaparecendo. Vão desaparecendo. Então é isso que essa intelectualidade defensora desse projeto identitário, que hoje nós chamamos, né, de movimento pós-moderno, do movimento negro, que é extremamente prejudicial, porque nós trabalhamos na subjetividade e pior, nós vamos formando o quê? Vamos formando uma casta privilegiada de negros que começam a atuar como capitães do mato. Olha o exemplo que eu citei, o Hélio Negão no Rio de Janeiro, o Holiday em São Paulo e hoje, né, o atual presidente da Fundação Palmares, que inclusive vai fazer um ato amanhã em homenagem à Princesa Isabel. Seria muito mais coerente fazer um ato em memória de todos aqueles que lutaram contra a escravidão. Memória a Zumbi, a Dandara, a Luísa Maim, uma série de lideranças negras e negros que lutaram contra o regime escravocrata. Então, por aí, nós percebemos o tanto que isso também pode ser perverso. Pode, né, do ponto de vista da luta, ser um entrave para que nós possamos unificar. Porque eu entendo o seguinte, o branco que está lutando contra o racismo, ele é meu aliado, ele não pode ser meu inimigo. É nessa perspectiva que eu entendo. Muito boa essa fala agora, eu gostei bastante. Deixa eu botar aqui o comentário do Sérgio Veronese, ele diz o seguinte, olha, o racismo estrutural afeta a todos nós, naturalizado pelas políticas públicas. A luta para acabar o racismo não dá para ser descolada da luta pelo fim do capitalismo. Ainda há dirigentes de movimentos negros que propagam políticas de colaboração de classe e reformistas como se isso fosse possível, e não é mais. Aí a minha pergunta, Pedro, vou te pedir para você comentar um pouco sobre essa relação entre o racismo estrutural e as políticas públicas. Como é que você entende isso? Porque aqui ele está fazendo essa crítica às políticas públicas, mas quando a gente pensa em ações afirmativas, né, que são ações desiguais para tratar os desiguais, a gente precisa, então, pensar de que maneira essas políticas públicas, né, que visam
enfim, diminuir a desigualdade do interior do capitalismo, de que forma há uma contradição entre isso e uma perspectiva universal. A gente sabe que não dá para reformar o capitalismo, a gente sabe que não dá para corrigir as desigualdades, mas as políticas afirmativas têm um papel, né? E esse papel, em algumas singularidades, para alguns indivíduos, faz toda a diferença. Né? A universidade que eu estudei quando eu entrei era uma universidade majoritariamente branca. E hoje a gente olha para a universidade e já vê uma universidade muito mais plural. Então, e isso, né, assim, dentro do contexto que a gente está vivendo, tende a diminuir com o Ministério da Educação vem fazendo aí em relação às universidades, né, brasileiras. Então, para você falar um pouco sobre essa contradição entre as políticas públicas que visam essa diminuição da desigualdade e o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural, ele se dá justamente no processo de formação da estrutura econômica da sociedade, inclusive a nossa sociedade brasileira. Vou buscar novamente a questão da abolição. Assim que ocorre a abolição, esse país nosso já estava assim, extremamente com uma população branca, com uma formação, inclusive, para o mercado de trabalho, para as novas relações de trabalho, que era o trabalho assalariado. E neste momento, os negros são excluídos, inclusive, da necessidade daquele momento de ser classe trabalhadora, porque lhe faltava formação profissional de muitas profissões, que a demanda daquele momento, da transformação das relações de trabalho, principalmente o trabalho industrial, exigia-se uma qualificação que ainda os negros não tinham e que o Estado brasileiro não se deu conta de formar essa qualificação para a população negra. Então, o que ocorreu? A maioria dos negros foram para a marginalidade, para empregos informais, para subempregos, e dentro ainda depois do processo de tentativa de inclusão, foram colocados em condições de empregos considerados empregos subalternos dentro das indústrias. Então, por exemplo, numa indústria metalúrgica, ajudantes gerais. Numa indústria, pessoal da limpeza, pessoal da manutenção do espaço físico, lavar banheiros. Então, nessas condições, vai formando o que? Esse racismo estrutural, que vai refletir no racismo institucional, que é o mais perverso. Ele está, inclusive, arraigado dentro de todas as instituições. Por quê? Porque nós olhamos para a sociedade, do ponto de vista numérico, a população negra e parda é mais de 50%. Hoje está na casa de 54%, 55%. E nas instituições, nós não vemos a população negra. Nós ligamos a televisão, nas telenovelas, nas apresentações jornalísticas, nós não vemos a população negra. A gente vê, sim, a população negra ser tratada nesses programas de baixa qualidade, de baixa informação, de desinformação para a sociedade, que esses programas policialescos. Inclusive, a maioria desses apresentadores são todos defensores desse atual governo, que é preconceito, racista e tudo aquilo que é abominável no ser humano do ponto de vista do que é o humanismo. Aí esse racismo institucional, também, nós vamos perceber a existência deles na existência de poder. Nós olhamos, por exemplo, para as representações de poder dentro do país, no judiciário, no poder executivo e no poder legislativo, nós vamos ver que é uma baixa representação negra. Nós olhamos para dentro das empresas, vai acontecer a mesma coisa, as empresas privadas, a baixa participação de negros no mercado de trabalho nessas empresas. Por quê? Porque esse racismo já está institucionalizado. Agora, com relação às políticas públicas, as políticas públicas fazem pauta, inclusive, para o segmento historicamente excluído. É a partir da organização e mobilização desse segmento que começa a reivindicar, exigir que o Estado inclua as pessoas nas condições de cidadãs. Então, as políticas públicas aparecem para corrigir e fazer reparos dessa discrepância, dessa desigualdade tão gritante.
Você citou aí ainda a questão das cotas na reserva de vagas para o ensino superior. Tem as cotas também para concursos públicos. É uma forma de políticas públicas. Eu ainda considero extremamente tímidas do ponto de vista da necessidade de inclusão da população negra, do ponto de vista da mobilidade social. Mas, ao mesmo tempo, também eu entendo. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade capitalista. A sociedade capitalista necessita, mais do que nunca, desse racismo estrutural e institucional para continuar sendo sociedade capitalista. Por isso que eu sempre reforço a nossa luta de todos os povos excluídos. Falei aí do movimento social negro, onde agrega, por exemplo, a população negra, a população indígena, a população cigana, judeus, palestinos e LGBT. Nossa prioridade tem que ser em fazer um ataque sistemático à sociedade capitalista. Por quê? O próprio Covid-19 está mostrando isso, que a sociedade não consegue nem oferecer serviços básicos para a saúde para a população. Porque é uma sociedade construída e constituída através do quê? Através da exploração, através do genocídio e através do sacrifício de vidas humanas. Então, por isso, que hoje, mais do que nunca, estamos repensando as relações sociais nessa sociedade neoliberal globalizada, extremamente individualizada. É tão interessante que aqueles que querem hoje salvar o capitalismo, da noite para o dia eram todos neoliberais, agora viraram keynesianos. Por quê? Porque querem, mais do que nunca, que o Estado esteja presente do ponto de vista das políticas públicas. Porque nós estamos vivendo um caos próximo àquilo que nós podemos denominar de barbárie social. Nós estamos retomando aquelas leituras lá dos contratualistas, que são todos já de índole originária do pensamento liberal. Ou seja, o homem hoje está se tornando o lobo do homem, aquilo que Thomas Hobbes preconizou lá no século XVII. Então, são questões que estão colocadas hoje, que essa sociedade chegou no último grau do seu limite. O limite dela hoje é destruir, é matar pessoas, é exterminar populações de pessoas para que ela possa continuar sendo o que ela é. Sociedade capitalista extremamente segregadora e opressora. Pedro, nosso debate tem 1 hora, a gente aqui já está caminhando, para os finalmente, o tempo passa rápido. Eu já vou pedir, então, para você fazer suas considerações finais, e aí eu queria agradecer a participação do pessoal aqui no chat, que colocou comentários, eu fui colocando aqui alguns na tela, e algumas pessoas que colocaram algumas perguntas, E aqui eu já coloquei as perguntas. Mas queria que você fizesse, então, suas considerações finais, Pedro, por favor. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção é pelo seguinte: o movimento social negro brasileiro, ele tem também que retomar o seu caminho inicial, que é o caminho da liberdade e autonomia organizativa. O atrelamento dele ao Estado só levou esse movimento ao refluxo e à perda de conquistas já conquistadas. Se nós pegarmos aqui recentemente o recorte do movimento social negro brasileiro, principalmente a partir do final dos anos 70, quando o movimento negro tem um processo de mobilização extremamente importante, do ponto de vista de ocupar as ruas, mas essa ocupação das ruas foi numa pauta extremamente politizada, aí as políticas públicas começaram a surgir. Por exemplo, MNU, em São Paulo, é criado em 1978. A partir daí, o Estado começa a perceber que os negros não estavam satisfeitos, que os negros estavam sendo massacrados pelo Estado, principalmente pela polícia estatal, através dos seus órgãos de repressores, matando jovens negros na periferia, numa execução extremamente absurda. Então, em São Paulo, em 1982, é criado aqui o Conselho de Representação da População Negra. Mais tarde,
em 1988, ano da abolição, é um grande momento, que se comemorou o centenário da abolição, foi um grande momento de mobilização do movimento social negro brasileiro. No Rio de Janeiro, teve uma marcha de negros denunciando todos os processos de preconceito, racismo, discriminação racial e os efeitos dele no estado do Rio de Janeiro. Logo em seguida veio o quê? Veio a Constituinte, que foi a primeira a reconhecer a discriminação racial e o racismo do Brasil do ponto de vista institucional. Mas por quê? Porque teve a mobilização dos negros nas ruas. Simultaneamente, o governo, numa contrapartida, oferece uma fundação do seu governo, que é a Fundação Cultural Palmares. É uma conquista enquanto políticas públicas? Sim. Do ponto de vista institucional? Sim. Mas só que a Fundação Cultural Palmares tinha uma limitação, e tem até hoje, só na perspectiva cultural. Mas o movimento negro continua atento, ao ponto de 1995 ter uma marcha com mais de 30 mil negros em Brasília, pressionando o Estado brasileiro a atender às suas demandas históricas. Aí o governo brasileiro cria o GTI, que também pode ser considerado uma ação afirmativa e uma política de ação afirmativa enquanto ponto de vista das políticas públicas. Aí cria-se o GTI, que é o Grupo Interministerial do Trabalho, que passa a reconhecer a questão étnico-racial. Em 2003, também com grande mobilização do movimento negro, se cria a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Nacional para a Promoção da Igualdade Racial e o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial. Mas tudo isso não significou quase nada para o movimento social negro do ponto de vista das suas demandas históricas, do ponto de vista da inclusão, pelo menos enquanto indivíduos de forma extremamente ainda tímida nesse país. Então, a outra grande mobilização foi a Marcha das Mulheres Negras em 2015. Então, assim, no meu entendimento, as coisas vão mudar para a população negra brasileira se ela se manter mobilizada, se ela manter em ação. Negros e negras em movimento, permanentemente. Ou isso ou nada. E ter como perspectiva que este país só é possível uma mudança radical se a população negra tiver na frente como vanguarda. Aí sim, nós podemos ter uma condição de correlação de força para, inclusive, questionar essa sociedade que estamos ainda inseridos nela, que é a sociedade capitalista, uma sociedade que não nos traz nada, a não ser o quê? Prejuízo, principalmente contra as nossas vidas, contra nossas condições de vida enquanto seres humanos. Então é isso, né, que eu deixo como assim, né, uma reflexão para que possamos então começar a construir essa grande mobilização para que aconteça a segunda abolição ou uma revolução abolicionista neste país. Obrigado. Muito obrigada, Pedro. Eu agradeço demais. Espero que você volte aqui para a gente aprofundar alguns temas, né? A gente fez assim uma grande, passeou em diversos temas, sim, mas foi muito boa a sua exposição. A gente agradece mesmo, deseja seu retorno, agradece aqui as pessoas que nos acompanharam. Queria só avisar que a live depois ela fica disponível no Facebook do grupo, né? Do nosso grupo de pesquisa, o GPOST, e a gente também coloca disponível lá no YouTube. Então, para quem não pôde assistir, a gente pode fazer a divulgação para as pessoas irem assistindo depois, né? Então, de novo, muito obrigada, Pedro. Obrigada ao pessoal e até a próxima live. Obrigado.